Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Hoje, 5 de julho, mais um mês a se iniciar, né? Mas nós temos que agradecer, porque até aqui o Deus nos tem sustentado, né? Deus nos tem livrado de todo mal e até mesmo restaurado a saúde dos irmãos, né? Vamos agradecer por isso, né? Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, neste momento, Pai, quero agradecer, Pai, por tudo que tem feito na nossa vida, Pai. Pela saúde restaurada, Senhor, pelo livramento do mal, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom, é justo, Pai, é generoso para conosco, Pai. Nós sabemos, Pai, que também tem irmãos precisando ainda de uma cura, ainda de uma saúde restaurada, Pai. Mas Tu estás olhando por todos nós, Pai. E tenho certeza, Pai, que o Senhor está olhando por esses que estão adoentados, Pai. E com certeza, Pai, vai vir a cura, Pai, no seu tempo, Pai. Nós só temos que esperar o tempo que é do Senhor, Senhor Jesus. E nada mais, Senhor Jesus, pois sabemos que Tu és justo, Pai, e Tu vais curar todos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos pelos nossos ministérios, Pai, que estão cada vez mais aí, Pai, louvando, glorificando, Pai, o Seu nome, Senhor Jesus. Orando a todo tempo, Senhor, porque isso é necessário, Pai. Orarmos pelos irmãos, Pai, pela família, Pai, por todos, Pai. Agradecemos por isso, Pai. Agradecemos pelo nosso país, pelo nosso bairro, Pai. Esteja com todos aqueles que necessitam, Pai. Necessitam de uma cura, Pai. Necessitam de um conforto, Pai. Esteja confortando, Pai, aqueles que perderam, Pai, amigos, Pai, parentes, Pai. Esteja dando o seu abraço, Pai, carinhoso, Pai, em todos eles, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, tenham um dia abençoado, um domingo maravilhoso. Fique, Marliete, minha querida, você é uma mulher abençoada por Deus. Fique na paz do Senhor. Estou com saudade, tá? Beijos, Marliete. Fique agora com você, Marliete, amor. Bom dia, igreja. Bom dia, EBD. Estamos iniciando hoje um novo trimestre. O assunto da nossa lição é Igreja Nunca Fecha. O nosso texto básico encontra-se em 1 Coríntios 3, de 9 ao 19. Vamos destacar os dois versículos, o 16 e o 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém. Hoje nós teremos no nosso estudo 3 professoras: a professora Angélica, a professora Marlene e a professora Ana Débora. Mas como eu disse no início, nós estamos iniciando hoje um novo trimestre. E as nossas lições são bem atualizadas. Nós teremos agora uma participação muito especial na nossa EBD. Ninguém melhor do que o nosso pastor para dar uma palavra introdutória sobre as nossas novas lições. Bom dia, pastor Wagner. Fala aí, pastor, como é que são as nossas lições desse trimestre? Beijo. Queridos, bom dia a todos. Desculpe a invasão, mas foi com permissão da direção da Escola Bíblica Dominical, que estou aqui para bater um papo rapidinho com você acerca desse trimestre que se inicia. A gente vai agora começar uma nova literatura, um novo material. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse material que nós iremos começar a ver a partir do dia de hoje. É um material que foi pensado, foi construído com o objetivo de atender essa demanda de momento, essa dificuldade que a gente está enfrentando aí, essa novidade que é a igreja de portas fechadas, o templo há mais de 100 dias, uma pandemia, não é, que tem ceifado vidas,
e aí muitas perguntas surgem, muitas dúvidas aparecem, e a ideia foi construir um material que possa atender a essa demanda de momento, trazer ali informações, trazer respostas, suscitar ali debates, né, discussões, para que a gente possa passar por isso de maneira mais tranquila possível. Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que, diferente de outras revistas, cada lição é um autor diferente. E por que isso? Porque esses autores que estão na revista desse trimestre são todos pastores que estão ou já estiveram muito recentemente à frente de rebanhos. Então isso traz para esses autores uma bagagem muito maior, porque eles vivem ou viveram recentemente essa luta intensa de, né, ali apacentar. Esse momento, então, mais difícil, precisa dessa experiência que só quem apacenta rebanhos pode trazer. Então, são homens inspirados por Deus que vão discutir ao longo das muitas lições que iremos estudar acerca de todo esse momento e das lutas que a gente está enfrentando nesse tempo. Eu quero, então, pedir a você que leia com muita atenção, que tire muito proveito, explore bastante aí o professor, explore bastante aí a direção da Escola Bíblica Dominical, e eu estou aqui, como sempre estive, à disposição também para te ajudar. Então, na dificuldade, isso vale para a direção da escola, vale para os professores, para os alunos. Não se furtem de, na necessidade, quer bater um papo, quer tirar uma dúvida, me ligue, fala comigo, manda uma mensagem e a gente vai trocar ideias aí acerca dessas lições que são tão importantes. Muitos professores já fazem isso de maneira cotidiana, a direção da escola também faz, mas você, enquanto aluno, também está com essa possibilidade, você também tem esse acesso a discutirmos ali, a tirarmos dúvidas, e o pastor vai ser sempre muito atencioso com você e fica sempre muito feliz em poder ajudar. Eu já agradeço aqui de antemão o esforço da direção da Escola Bíblica Dominical, na pessoa da irmã Mariette Peixoto Xavier e da nossa querida irmã Vera, que tem feito aí um trabalho bem interessante, e também a todo o corpo docente, meus queridos colegas aí professores, que tem também se empenhado, se esmerado em trazer para vocês ali sempre um material de qualidade. Mas eu volto a afirmar, essa revista agora tem ali um objetivo muito especial. Então, leia com muita atenção, tire todas as dúvidas, participe intensamente das aulas, porque nós vamos tirar bons proveitos. Você vai perceber que tudo aquilo que está posto ali, nós já temos aí alguma experiência, já discutimos isso em algum momento, e será muito mais fácil e muito mais proveitoso para todos nós a interação com esse material. Então, tenham uma aula excelente, uma boa leitura, fique com Deus, na paz do Senhor. Bom dia, filho da posse. Bom domingo a todos. Nós vamos estar iniciando o primeiro trimestre de 2020, com o tema quarentena, esperança em tempo de quarentena. E nós vamos estar falando da primeira lição, Igreja Nunca Fecha. Eu vou estar falando da introdução e um pouco do primeiro tópico, A pandemia do novo coronavírus trouxe tempos sombrios em todo o mundo. O número de infectados e mortos cresce a cada dia. Somos forçados a ficar em casa. No entanto, em meio a tantas notícias tristes, nós temos Cristo, que nos faz ter esperança. A fé em Jesus Cristo nos ajuda a superar limites e dificuldades, e ao mesmo tempo provoca aprendizado e crescimento em nós. É claro que esta esperança motivadora não nos faz insensível a tudo isso que a gente tem presenciado. Lamentamos e choramos com as famílias em lutos. Rogamos a Deus pelas famílias enlutadas. Nossas forças são renovadas a cada dia. É tempo de confiar as nossas vidas nas mãos de Deus. Sentir a presença de Deus. Deus, Ele não nos abandonou, Ele caminha conosco.
E aí temos a esperança de dias melhores, né? Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Cristo, de Jesus Cristo, nunca fechou, porque a igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Nós somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em tempo de quarentena. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Deus em Corinto, dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a nossa saúde, para a saúde doutrinária do cristão. Quando nós entendermos, né, que nós somos a igreja de Cristo. O primeiro tópico vai falar sobre a cooperação, cooperação madura, né, e consciente do cristão. No primeiro versículo, Paulo declara que não pode falar com eles, com a igreja de Coríntios, as profundas verdades espirituais, pois eles não compreendem as verdades espirituais. Eles eram semelhantes a uma criança em Cristo, né? A pessoa não atingiu a maturidade espiritual, mas é considerada alguém que está unida a Cristo. As pessoas carnais são espirituais no sentido de ter o Espírito de Deus, mas não de viver com consistência ou maturidade. Isso acontece com alguns cristãos hoje, né? Como foi lá o problema lá da igreja de Coríntios, né? Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite ele precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar os seus ensinos. Paulo não podia falar das profundas verdades espirituais, porque eles não entenderiam, né? Eles não entenderiam isso. Paulo ele ficou surpreso ao ver que os coríntios ainda não haviam chegado a essa maturidade, que eles ainda estavam se alimentando de leite, nem sido capazes de fazer a distinção entre o bem e entre o mal, né? Paulo mostra que não importa o quão espiritual eles sejam, tudo se perde porque há inveja e discórdia entre eles. Ele continua falando sobre partidarismo e diz que se eles dizem eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, eles são mundanos. Paulo plantou ou iniciou a igreja de Corinto. Apolo regou, né? Ele teve um ministério tão importante quanto Paulo teve, né? Eles foram o quê? Eles foram somente servos de Deus. Eles foram somente o quê? Instrumentos usados por Deus. Os que plantaram e regaram a igreja, não tem que se vangloriar, né? Por quê? Porque é o Senhor que dá o crescimento. Paulo mostra que o crescimento da igreja só acontece porque Jesus Cristo é o alicerce. A nossa responsabilidade é fazer o nosso trabalho como cooperadores de Deus. Somos como ferramenta nas mãos do nosso Senhor. Somos servos de Deus, auxiliadores de Cristo, que cumprem a tarefa que nos foi designada. Sem Jesus como alicerce da nossa fé, não podemos fazer nada. Somos a igreja de Cristo. E juntos estamos fazendo a obra de Deus, o qual é Deus que dá o crescimento. Somos, como Paulo fala aqui, né? Ele conclui dizendo que a igreja é o edifício de Deus a ser edificado pelos seus cooperadores, os Apolos, os Paulos, os ministros, né? Nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores na plantação. Há plantadores e há cultivadores. Mas a colheita, só a colheita porque Deus dá o crescimento. Paulo ele havia estabelecido a igreja de Corinto sob o fundamento de Cristo. Ele havia estabelecido a igreja de Corinto
como alicerce o alicerce Cristo, né? Nós devemos ter essa fé sadia, firmada em Cristo. O crescimento é uma garantia de que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. A nossa esperança está no Senhor. E nós não precisamos do templo aberto para adorarmos o nosso Senhor, para fazer a obra do Senhor, né? E ninguém pode se vangloriar de nada, porque um prega, planta a semente. O nosso pastor prega a palavra do Senhor. E aquela semente foi lançada nos corações. O outro vai lá e rega aquela semente para aquela semente germinar. E o outro vai lá e vai colher. E o crescimento, Deus vai abençoando. E assim vai acontecendo o crescimento, né? Então que a gente possa renovar a nossa esperança cada dia no Senhor. Um beijo grande em todos. Bom dia, irmãos. Vamos mais uma reflexão, né, da nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre construção adequada e convicta. Paulo também usa a imagem de um edifício. No verso 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. E Paulo usa o edifício, ele passa a falar sobre construção. Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igrejas, e sempre viajando, e estabelecia o alicerce e o outro continuava a construção sobre ele. Então nós vemos aqui que Paulo, ele era um plantador de igrejas e ele viajava muito, né, organizando as igrejas. E aqui ele organizava a igreja e ia deixando outra pessoa responsável pela construção. O alerta sublinhado foi: cada um veja como constrói. O verso 10 diz assim: Paulo pregou e ensinou sobre Jesus, Cristo o fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático, é em Cristo que se constrói, e não se trata apenas de construir, mas de construir condignamente. Então, o que nós entendemos? A preocupação do apóstolo Paulo é que ele deixava a igreja, né, a construção, a igreja, por exemplo, né, para outras pessoas continuar, mas ele tinha preocupação porque eles precisavam construir como fundamento nosso Senhor Jesus. Então, a igreja não pode ser uma igreja sem fundamento. E o único fundamento é o Senhor. Nós vemos que a igreja é um grupo de pessoas, não é o templo em si, né? Mas comparado com um edifício, ela precisa ser alicerçada na palavra. Como que é alicerça na palavra? Pessoas bem doutrinadas na Bíblia. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifesta. O verso 3 diz isso: sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecem,
E o verso 14 diz assim: as obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo de cada construtor, embora salvo. Então, a pessoa é salva, prega Jesus Cristo, mas não prega um evangelho com fundamento. O fundamento precisa ser Jesus Cristo. Então, vai chegar a hora da avaliação do nosso trabalho. Nós precisamos pregar unicamente com o fundamento, Jesus Cristo. Nós vemos aí muitas pregações que estão fora da Bíblia, né? Não tem base bíblica para a construção de uma igreja que somos nós. Então, todo evangelho pregado que não for a verdade, que Cristo não for o fundamento, ela não tem valor. Por exemplo, hoje eles pregam muito sobre cura, né? O crente não pode ficar doente. Eles pregam Jesus, quer dizer, um evangelho parcial. Pregam a Jesus como Salvador, mas o crente não pode ficar doente. Então, não são verdades bíblicas, não é? Porque nós temos problemas, sim. Então, é parcial, quer dizer, prega Jesus, mas, porém, o crente não fica doente. O crente tem que ser próspero, não existe crente pobre, tem que ser rico, pregar prosperidade. Somos crentes, temos que ser prósperos, não podemos ter dificuldade, pobreza, vida financeira fracassada. Temos que ser rico, próspero. Outros falam que pelas obras, né? Se você te der muita esmola, ajudar muitos pobres, então você está pregando Cristo, Cristo está se agradando da sua obra, você está pregando uma verdade bíblica. Realmente é verdade bíblica, precisamos ajudar o próspero, mas isso não serve para garantir a nossa salvação. O evangelho pregado dessa forma não está fundamentado em Jesus. Não precisa mudar nada, é Deus quem julga. Sim, mas onde está o ensinamento bíblico, né? Que não fala isso. E muitas outras mensagens que são pregadas que não têm fundamento bíblico, né? Eles não pregam a verdade de Deus. Ainda bem que, Paulo diz aqui que ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras. Imaginou se a gente fosse salvo pelas nossas obras? Ia ficar bastante difícil, né? A salvação é uma garantia de misericórdia divina e não do resultado das mãos do construtor. Os construtores que trabalham mal, mas que forem fiéis, serão salvos. O verso 15 de 1 Coríntios 3, né? O verso 15 diz assim: todavia as suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidos pelo fogo. Quer dizer, a falta de convicção espiritual é prova da imaturidade diante de qualquer construção. Serão de madeira, feno ou palha. A madeira se destrói, a construção feita com madeira se destrói. Imagina fazer uma casa, um alicerce com madeira. Não vai subsistir, não vai firmar, porque a traça come, a madeira se destrói. E o feno? O feno é uma planta em uma terra seca, que logo morre, ela não consegue sobreviver. Ou palha, a palha é levada pelo vento. Então, lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Então, existe construção feitas em Jesus, né, o alicerce correto, que é o fundamento da igreja, mas não subsistirão, porque são mal feitos, né? São mal construídos. Então, Paulo, ele construía a igreja do Senhor, quer dizer, pessoas, né? Nós somos cooperadores de Cristo. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, nós somos classificados como edifício de Deus. Seria muito triste saber que nossa obra não foi aprovada. Então, quando passar pelo fogo, né? A aprovação, o fogo queimará as nossas obras. Elas não terão valor. Seremos salvos, mas a obra não tem valor. João 8,
32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. A verdade que liberta o pecador. E por isso nós temos que pregar a verdade bíblica. Não podemos pregar um evangelho sem fundamento. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos edificando, aquilo que nós estamos formando, né? Paulo diz aqui, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Em 1 Pedro, verso 2,9 também diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, precisamos pregar com sabedoria, pedir a orientação de Deus para realizar uma obra bem fundamentada na palavra, que é o nosso Deus. O fundamento da igreja é Cristo, e a igreja somos nós. Vamos ficando por aqui, né? Que Deus possa nos esclarecer cada dia mais a sua palavra em nossos corações. Bom dia, CIB da Posse. Eu estou aqui mais uma vez com vocês, espero que todos estejam bem. E nós vamos dar continuidade à nossa lição da EBD desta manhã, que vem falar sobre a igreja, que a igreja não fecha, né? A nossa lição muito pertinente para os nossos dias, para os tempos em que estamos vivendo. E eu fiquei com o tópico 3, nós vamos seguir agora o tópico 3. Eu quero iniciar deixando aqui uma fala de Paulo, que ele vai dizer na sua primeira carta em Corinto, né, enfatizando que o santuário de Deus somos nós, e não os prédios, né? Nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Por isso a igreja não fecha, porque a igreja somos nós, né? O tópico 3 ele tem como título Habitação protetora e sagrada. Versículo 16, 17. Lá no tópico 2, que nós vimos com a irmã Marlene, falou sobre os tipos de construção de uma habitação. E que o mais importante nessa construção é o alicerce. E nós sabemos que o alicerce fundamental das nossas habitações deve ser Cristo. E na nossa lição também fala que muitas construções elas são feitas de forma inadequada, né? Elas podem até ter o alicerce correto, que o alicerce é Cristo, mas sobre esse alicerce estão postos materiais que não resistem, materiais de má qualidade, né? O que seriam esses materiais? São as nossas obras. De acordo com a lição, esses materiais são as nossas obras. Então, embora algumas pessoas tenham um alicerce, algumas habitações, né, algumas igrejas que somos nós, tenhamos o alicerce correto, o alicerce que é Cristo, muitas pessoas têm colocado materiais de má qualidade sobre esse alicerce. Por isso não subsistirão quando vier o fogo, né? Porque o teste de fogo virá sobre essa igreja e os alicerces que não subsistirão, as casas que não subsistirão, podem até ter o alicerce correto, mas sobre essas casas estarão materiais de má qualidade, né? E aí diz que o fogo vai consumir. Então, de que valem essas obras se forem mais, né, consideradas mais? Então nós sabemos que o que salva não são as obras, o que salva é Cristo, né? E Cristo é o nosso alicerce. Então o que nós temos baseado as nossas construções, a nossa casa, a nossa habitação tem sido com o alicerce correto, o alicerce que é Cristo, né? E que materiais nós estamos usando nessa construção, materiais de boa qualidade ou de má qualidade. E nós, como diz na lição, não temos a capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso vale a pena lembrar que temos, porém, né, um tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Está lá em 2 Coríntios 4, 7. Né? Nós temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, nós
somos de barro. Nós precisamos estar nas mãos do olheiro para que ele faça essa construção, para que ele nos molde, para que ele nos construa da melhor forma, né? Nós precisamos estar nas mãos desse olheiro. Por isso vale a pena lembrar que nós temos isso, né? Precisamos estar nas mãos do Senhor. Quando Paulo enfatiza, né, o que lemos lá no verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, ele está constatando que o povo naquela época, ele não havia compreendido ainda essa questão de que o templo somos nós e não as edificações, né? Os prédios edificados por mãos de homens, né? Tem até uma canção que eu lembrei agora que fala que tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos, né? Ele habita em nós, né? Cristo habita em nós através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, o templo de Deus, ele dizia que era cada um deles, só que eles, na época em que Paulo pregava isso, eles não compreendiam ainda, eles não tinham maturidade espiritual, né? Isso também foi falado no início da lição, que a imaturidade ela fazia com que as pessoas não conseguissem compreender isso, que igreja não eram os templos, a igreja somos nós, que nós o Espírito Santo habita em nós, e assim nos faz o templo do Espírito Santo. Então a igreja, ela é muito mais do que o templo. A igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso a igreja nunca fecha, né? Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, eles podem ser fechados, como estão fechados, né? Podem até mesmo serem destruídos, mas a igreja não, porque a igreja somos nós, a igreja jamais será destruída, porque a proteção da igreja é o Senhor, a proteção da igreja é o Senhor Jesus, ele é o guarda de Israel. Então a presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado, né? Por isso fala o tópico, né, que é a habitação protetora e sagrada, porque quem protege essa habitação é o Senhor, né? E essa proteção vem de Deus através do Espírito Santo, e isso faz desse santuário sagrado, né? Por isso a palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A palavra de Deus diz isso, né? Então, nesse momento que estamos vivendo, é a prova disso. Estamos vivendo nesse período de pandemia, com as igrejas fechadas, templos fechados, impedindo-se de fazerem cultos, de adorar nos templos, mas a igreja não parou. Nós continuamos aqui através das mídias sociais, adorando, pregando a palavra, orando, cantando, cultuando. Então nós que somos a igreja de Cristo não fechamos. Os templos foram fechados, as portas da igreja, templo, se fecharam momentaneamente, mas nós como igreja não paramos, porque nada pode parar a igreja de Cristo, porque aonde estiverem pessoas que são envolvidas com a obra do Senhor, envolvidas neste tempo de pregar a palavra, de se envolverem na obra do Senhor, a igreja jamais será fechada, né? Para encerrar, queridos, esse momento vem provar para nós que a igreja de Cristo não fecha, porque a igreja somos nós. O templo está fechado momentaneamente, mas nós, como igreja, permanecemos ativas, cultuando, pregando a palavra, nos alimentando dela, orando, adorando, e a prova disso os nossos cultos que permanecem, né? Mesmo virtualmente, nós estamos juntos, unidos, com o mesmo propósito, orando, adorando e buscando a presença do Senhor. E eu vou encerrar lá em 2 Coríntios 6:16, que diz assim: e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão
o meu povo. Queridos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aonde nós estamos reunidos, a igreja se faz presente, né? Nós não paramos, nós não fechamos, porque continuamos com o Espírito Santo dentro de nós, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor, mesmo virtualmente. Eu espero que essa palavra cale profundamente a cada coração e que em breve nós possamos retornar ao templo, né, à edificação, para nos reunir juntos ali, adorar mais uma vez, porque a saudade é grande, a vontade é enorme de estarmos novamente nos reunindo no templo que é a edificação do Senhor. Mas nós, como igreja, jamais fecharemos as portas, jamais nada pode nos deter, muito menos um vírus, muito menos uma doença, né? Porque nós somos salvos, temos o Espírito Santo de Deus em nós e nada pode nos deter como igreja de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós e que tenhamos um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Fiquem com Deus, queridos. Alô, pastor. Como é que vai? Tudo bem? Só dá o pastor hoje na EBD. Vamos lá. Agora falando sério. A EBD quer deixar aqui registrado os parabéns pelos seus 5 anos de ministério. E vamos deixar para você o versículo que encontra-se em Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que você continue sendo essa pessoa especial para as nossas vidas. Não vou falar muito que eu me emociono. Para as nossas vidas, para a vida do teu rebanho, que Deus continue te usando poderosamente nas mãos dele, para a honra e glória do seu nome. E vou deixar também para você só o coro daquele hino que fala assim: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Parabéns, que Deus continue te abençoando poderosamente. Beijos da sua EBD.